Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Mundo Compartilhado. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. E hoje eu trouxe aqui um convidado muito querido e que eu já vi que eu vou ter que tomar uns cuidados, porque além do aprendizado profundo, o aprendizado vai ser para mim a cada palavra que ele vai falar aqui. E é muito legal isso para a gente poder compartilhar. E eu trouxe aqui o Leandro Ferreira. Opa, é Ferreira, né, Leandro? Leandro Ferreira. Porque ele tem um nome maior, depois mais para frente vocês vão ver. Ele é psicólogo, ele estuda análise transacional. E é um assunto muito legal para a gente poder se autoconhecer também, entender as relações entre as pessoas. Mas claro que eu vou deixar para ele falar mais sobre isso, o papo é com ele mesmo. E hoje ele trabalha com gestão de pessoas e é uma pessoa, assim, muito, muito querida, que eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo. E sem mais delongas aqui, né? Vamos trazer ele para todo mundo aqui. Leandro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Salve, José. Olá, tudo bem? Tudo bom, cara? Que bom que você está aqui. Obrigado pelo convite. Faz um tempão que a gente está nessa. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos gravar, vamos fazer alguma coisa. E a gente já chegou até bater um papo um dia, né? Foi Bem. Foi bastante. muito legal, porque a gente ficou, acho que umas 2 horas conversando, uma noite. Após um E treinamento, a gente fez um after e ficou muito tempo, né, nesse after aí. ficamos muito tempo, foi muito legal. E aí ficou combinado da gente gravar e hoje estamos aqui depois, sei lá, de quase um ano, né, cara? Eu acho que E já tem mais quase um até, ano né? mesmo. É, Putz, grila. Bom, que bom tá aqui. Leandrão, e satisfação aí eu minha. já quero começar a fazer a pergunta assim direta. O que é análise transacional? De comer, de passar na roupa, o que é? Nome diferente, né? Análise transacional. Né? Análise transacional é uma das abordagens da psicologia. Ela surgiu como uma teoria, mas é mais do que uma teoria, ela também é uma forma de compreensão do mundo, né, de entendimento do mundo. A análise transacional ela tem esse nome porque ela se baseia na análise das comunicações, das interações, do relacionamento humano. E a partir do entendimento de como se dá esses fatores de comunicação, como se dá esses relacionamentos, a análise transacional ela vem e propõe uma teoria de entendimento do humano e permite que a gente consiga, então, a partir daí, ter uma melhor compreensão e entendimento e também tratamento, né? Uma busca por um sentido de okeidade. A análise transacional vai falar de okeidade, de estarmos bem conosco mesmo, com os outros e com o mundo à nossa volta. Peraí, já Basicamente, vou. é essa a ideia da análise transacional. Caraca, você falou uma palavra aí que é muito legal. E aí eu quero que você explicite ela mais pra gente. Okeidade. Okeidade, né? Okeidade faz parte de um dos princípios da análise transacional, dos pressupostos, né, de fundamento da análise transacional. Diz que todo ser humano, todos nós nascemos com potencial para estarmos bem, para sermos ok no mundo. Ok, né? No sentido de eu sou ok comigo mesmo e eu sou ok com as nossas relações. A O ok partir seria eu me aceitar? Exato, Eu. também, né? Eu me aceitar a partir das minhas necessidades, das minhas vulnerabilidades, de quem eu sou, e aceitar o outro também a partir de quem ele é. Então, eu reconheço no outro também as necessidades, as vulnerabilidades que esse outro tem e que nós temos na nossa relação. E a partir daí nós construímos uma relação que vai permitir nós termos autonomia, de quem nós somos, por quem eu sou mesmo, vai me permitir ter espontaneidade, ser quem eu sou, sem máscara, sem disfarces, permitir ser quem eu vai me permitir também consciência, consciência de tudo isso que me envolve, de quem eu sou e das minhas necessidades. Então, vai chegar no nível mais profundo de intimidade eu comigo mesmo. E essa intimidade eu comigo mesmo me permite chegar a uma intimidade eu com o outro. Mas primeiro eu tenho que ter um conhecimento, essa consciência, autonomia e espontaneidade comigo mesmo, para alcançar essa intimidade comigo mesmo,
e alcançar com o outro. E aí, quando isso acontece, a gente entra na ideia de que estamos ok conosco mesmo. Estamos ok com o mundo à nossa volta. Por isso a okeidade. Que legal, gostei dessa definição. Vou usar okeidade. O qual okeidade pode ser criado um okmímetro para a gente poder entender o quanto eu estou bem comigo mesmo? Uma Será que a gente medição, consegue? né? Isso. Na teoria, eu não me lembro, tá, de algo que mede, que meça, né, essa escala de okeidade. Mas é possível você ter consciência disso e expandir essa consciência. Quando você faz algo e você não se sente bem por estar fazendo aquilo, naquele momento você perde a sua okeidade. Quando você se vê numa situação que você não está desconfortável, não está se sentindo bem com aquilo. Naquele momento você está perdendo a sua okeidade. Então a consciência vai ajudando a nós mesmos enxergarmos os momentos que nós não estamos ok e os momentos que nós estamos ok. Quando você está fazendo algo que te dá prazer, algo que te abastece, algo que te deixa pleno, satisfeito, você está em caminho à sua okeidade. E, poxa, que interessante. Isso tem a ver com alguma coisa com inteligência emocional? Ou não tem nada a ver? Porque esse autoconhecimento, esse entendimento de como eu estou ok comigo mesmo, trazer para a consciência, que foi um termo que você usou, achei muito legal, né? Então, eu trazer para a consciência como eu estou, minhas relações comigo mesmo, com os outros, isso é considerado alguma coisa tipo, estou aumentando a minha inteligência emocional? Ou não tem nada a ver? O termo aqui eu A estou usando errado. inteligência emocional, ela passa por isso, né? Inteligência emocional, a gente tem alguns pressupostos ali, né? Que é, primeiro, reconhecer as minhas emoções. Então, quando eu reconheço as minhas emoções, eu sei do que está se passando dentro de mim, né? No meu interior. Então, eu reconheço as minhas emoções, eu consigo manejar de alguma forma, expressar de alguma forma aquela emoção de uma forma adequada, de uma forma assertiva, que eu consiga expor a minha necessidade, eu consigo também reconhecer no outro a emoção que se passa no outro, né? Como que aquilo tá tocando, né, a alma da outra pessoa, o sentimento da outra pessoa, e eu consigo de alguma forma manejar ou auxiliar essa emoção que essa outra pessoa está sentindo. Se essa outra pessoa me responde com raiva, eu posso chegar, ô José, tô percebendo que você está com raiva. O que está acontecendo aí? Por que você está com essa raiva toda? Ou tô percebendo que você está triste. O que está acontecendo, né? Como que a gente pode lidar com essa tristeza? Então, a gente consegue, com a inteligência emocional, trazer essa assertividade para o processo de comunicação, para o processo de relacionamento, e permitir que eu consiga, nesse processo, ter mais empatia, mais compaixão, me aproxime. E isso também vai levar a uma intimidade, né? Que a oquidade eu mencionei que ela vai caminhar em direção a uma intimidade, né? Minha comigo mesmo, com as minhas próprias emoções e com o outro. Poxa, que interessante. Você também falou uma coisa, Andrão, que eu fiquei assim, cara, entender assim, como eu posso reconhecer, ou pelo menos iniciar, aí, ó, aqui até pedindo uma dica, iniciar essa consciência de eu entender o quão ok eu estou. E aí eu queria trazer para você, por exemplo, um exemplo que aconteceu na minha vida, que eu acho que eu consegui reconhecer o que você disse, que eu, no momento eu não estava ok. Né? Então eu estava com a okeidade zero, no caso. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu era jovem, e eu fui trabalhar, jovem mesmo, assim, bem novo, e porque eu não sou velho, né? Então, então mas assim, eu era bem jovem. Eu trabalhei numa distribuidora de ração de cachorro para animais, né? E era uma coisa que eu acordava muito cedo, pegava 2 horas de ônibus para chegar no lugar. E eu me recordo que eu estava muito triste, assim, eu era tratado de uma maneira muito ruim na época. E eu fazia de tudo, né? Desde emissão de nota, que é o verdadeiro auxiliar geral, né? Café, faz tudo.
E eu estava no depósito, onde os caminhões chegavam, descarregavam tudo, e eu estava varrendo o depósito, e eu comecei a chorar. De insatisfação, de tristeza de estar ali, de ser tratado como eu estava, né? Era muito ruim. Isso que eu acabei de contar para você é eu reconhecer, e eu reconheci que eu estava chorando, estava mal, e eu trouxe para a consciência naquele momento que era por causa daquilo, eu consegui entender. Isso seria eu conseguir trazer para a consciência e reconhecer essa okeidade? Sim. Daquele exato momento, vamos usar, né, a palavra epifania. Você teve talvez uma epifania, teve um momento de esclarecimento, de entendimento, né, de que você estava possivelmente num momento de escassez, falta de reconhecimento, falta de sentido, faltava questões básicas na sua vida, né? Necessidades básicas não eram atendidas naquele lugar, naquela atividade, naquela função, e que faziam com que você não se sentisse nutrido, nutrido mesmo, né? Lembra que nós somos seres humanos. Seres humanos são seres biopsicossocial, pelo menos. Vamos falar dessas 3 esferas do ser humano, pessoalmente. Repete aí de novo, fazendo um favor. Biopsico e social, né? Nós temos um corpo físico, nós temos uma mente e nós estamos em sociedade, nós estamos em coletivo. O ser humano não existe por si só. O ser humano ele nasce sendo gerado por outro ser humano, ele é criado por outro ser humano e ele convive com outros seres humanos a vida inteira. Então tem o corpo, a mente e o social, pelo menos essas 3 esferas tocam, né, nesse momento aí, e nós podemos falar que o seu corpo, né, você acordando cedo, trabalho extenuante, possivelmente, mentalmente desgastado, sem desafio, sem aprendizado significativo, e socialmente desrespeitado, oprimido, sem reconhecimento. Então, existe uma escassez aqui de nutrição do ser, né, do José Júnior naquele momento. E naquele momento você, dentro de uma atividade ali, fazendo uma atividade, você se reconhece e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? O que estou fazendo na minha vida? Né? E você sente que você não está bem com aquilo, você não está ok com aquilo. A sua okeidade não está de acordo com aquilo que você deseja para você mesmo. E aí você entra no momento de eu quero algo diferente, eu quero algo melhor para mim, né? E aí você sai provavelmente dessa oportunidade, tanto que você está aqui hoje, em busca de algo para recuperar essa okeidade. Legal. Olha só. Interessante você falar, né? Eu reviver aqui a história na minha mente. Fazia muito tempo que eu não contava ela. E aí você explicando, eu tentando enxergar o que aconteceu, né? É só para deixar para você e quem estiver ouvindo também, né? Eu fiquei 1 mês naquele lugar. Eu fui demitido 1 mês depois. Fui demitido porque eu comecei a questionar, a enfrentar. E, na verdade, houve uma acusação de emissão. Olha só que... Eu não sei se eu me fiz de vítima nesse momento, ou se o chefe mesmo, que era o responsável administrativo, né, só tinha 3 funcionários. O dono, que saía para viajar e fazer as coisas, eu e o responsável administrativo, né? Eu auxiliava ele. E o resto era todos vendedores, né? Pela região do Paraná e tal. Porque eu lembro que ele perguntou no sistema se eu tinha cancelado uma nota. E aí eu acho que ele me perseguia no final da história. Cancelado uma nota. Eu olhei para ele e falei assim, olha, essa nota não fui eu que fiz, eu não cancelei. Como que não? Não sei o que. Ele começou a me acusar. E eu respondi muito claramente que não. Porque eu sabia que não tinha sido eu. Ou pelo menos eu não lembrava. Eu posso colocar aqui anos depois, mas assim, eu recordo muito bem que eu emiti as notas pelo sistema e eu não tinha cancelado. E ele ficou muito bravo. Mas assim, ele ficou muito bravo que eu tinha cancelado. E eu falei para ele que eu não tinha cancelado. E ele ficou me acusando sobre aquilo. E aí eu tinha que ir ao banco, que ficava do outro lado da cidade, próximo onde eu morava. Então ele pediu para ir ao banco. Ah, você pode? Eu falei, vou. Só que na volta, eu tinha ido de carro trabalhar, e era bem longe, né? Naquele dia
Na manhã eu fui de carro. Só que na parte da tarde, quando eu entreguei o carro, eu ia voltar de ônibus. E aí são 2 horas para chegar de ônibus. Então eu cheguei, tipo assim, 3 e pouco da tarde lá na empresa. E aí ele veio me acusando, e aí eu. Pá, e ele, puf, ele foi ali o momento da demissão. Possivelmente existiram momentos anteriores nessa relação que também foram tumultuados, que também houve ruídos de comunicação. E esse momento especificamente, nós tivemos aí um exemplo de uma escalada, um ruído na comunicação que levou a um rompimento. Eu queria fazer uma pergunta, poxa, que interessante. Mas eu sempre tive uma cara que esse cara fosse, tipo assim, pô, pra mim ele era um. Cara, ele era um vilão, assim, pra mim. Ele nunca foi, só no primeiro dia que o cara, ele foi muito. Ah, amigo e tal, isso aqui, beleza, então tá, você foi recomendado por tal pessoa, vou te contratar. Mas depois, cara, ele tinha uma atitude assim, meio de, sei lá, pra mim ele era. Aí aqui, mais uma vez, eu não sei se eu me fiz, tô fazendo de vítima pela situação, mas. Ou pela grande dificuldade que foi todo o processo. Mas ele era. E aí eu acho que eu tô falando de vilão aqui, acho que eu tô entrando já num assunto que também faz parte do nosso papo aqui, que tem gente que conhece como Triângulo de Chapman, mas também é conhecido como Triângulo do Drama. Tô certo aqui? Que a gente tá falando de vilão, eu comentei sobre vilão e tal. Isso. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que esse negócio desse triângulo aí, né? Que eu tô me chamando de vítima, né? E quero me condenar, aí eu já começo a não ficar ok mais comigo, né? Pô, eu não sou vítima, né? Não é bem assim. Mas será que não? O que seria esse triângulo do drama? Que eu acho que naquele momento com ele existiu. E aí não sei se, na sua visão bem míope da situação, claro, né? Porque aqui é um Sim. caso que aconteceu muitos anos atrás. Você acha que eu estava ali nessa relação em algum momento? Olha, José, são muito poucos informações que nós temos dessa situação para a gente poder fazer algum entendimento, algum análise disso, tá? Então, não dá para eu afirmar exatamente, tá? Mas naquele momento, quando você traz que você lembra-se de não ter feito, né? Se a gente vai para uma realidade objetiva, se a gente olha para sistema, se não tem seu nome lá, se não tem, você não entrou necessariamente numa vítima, você está na realidade objetiva do fato que diz você não participou daquele evento, tá? Mas olhando pela ótica agora dessa outra pessoa envolvida nessa relação, possivelmente, não sei se vilão, perseguidor, né? Vamos falar dos papéis daqui a pouco, dos jogos. Não sei se exatamente nesse papel ele está, né, ocupando um papel no jogo, mas com certeza havia ali indicadores de que essa relação era uma relação dramática, né? Vamos usar essa expressão de que existe um drama ali. E esse drama ele era construído ali nas seguintes na sequência de relacionamentos, de contatos que vocês tinham, né? E naquele momento, como eu disse já, é um drama que escalou, é um drama que evoluiu, né? Então vamos entender o que é o drama, né? O triângulo dramático ou o triângulo de Karpman, né? O psicólogo Stephen Karpman cunhou, né, esse termo aí. Como eu disse já, nós somos seres relacionais. Nós temos que entender que o ser humano é um ser relacional. E o processo relacional se dá também através da comunicação. Existem processos comunicacionais. Que a gente se relaciona e comunica de diferentes formas ao longo da vida. E uma das maneiras de se relacionar e de se comunicar é por meio do triângulo dramático, dos jogos psicológicos, né? O triângulo dramático é um tipo de jogo psicológico. Minha internet parece que está com delay aqui, tá? Se travar muito, a gente tenta recuperar aí. Tá bom.
mas a vida como ela é, como você brincou comigo no início, né? É, mas então vamos lá, né? O jogo psicológico, né? O jogo psicológico, ele é uma das maneiras que nós, seres humanos, temos para estruturar nossas relações. Por quê? Porque nós temos necessidades humanas, como eu já disse, que você estava, né, naquele momento ali, sem abastecer. Nós temos necessidade de reconhecimento, nós temos necessidade de estímulos, nós temos necessidades de intimidade, de proximidade, né, de organizar a nossa vida. Nós temos essas necessidades, são necessidades humanas, básicas, tá? A gente pode fazer até um paralelo ali com as necessidades, a hierarquia das necessidades lá do Maslow, né? Que ele vai trazer as necessidades de segurança fisiológica, autoestima, enfim. A gente tem essas necessidades são inerentes ao ser humano. Então, como nós temos essas necessidades, nós precisamos abastecê-las de algumas maneiras. A gente abastece por meio de atividade, do nosso trabalho, por meio de rituais, de passatempos, de isolamento também. O isolamento também é uma necessidade humana, ok? A intimidade é uma necessidade humana e os jogos psicológicos também abastecem essas necessidades humanas. Por que nós jogamos, né? Então, para abastecer essas necessidades, para atender essas necessidades. É uma maneira, é uma estratégia que nós adotamos na nossa vida. E adotamos ela em uma idade muito prematura, precoce. A personalidade do ser humano, né, segundo a análise transacional, ela vai se formando até os mais ou menos 12 anos de idade. Então você vai construindo a sua personalidade ali no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto, sexto, sétimo, até mais ou menos o 12º ano de vida, você já recebeu todos os exemplos, todos os modelos de mundo, todas as referências e você já introjetou, você já trouxe para dentro isso da sua psique, da sua personalidade, e você começa a consolidar isso. E aí você entra numa adolescência ali, né, dos 12 aos 18 anos, validando aquilo que você aprendeu. Por isso que o pessoal diz que muitas vezes, né, a adolescência é uma fase tão difícil, porque é uma fase de validação. Então o adolescente, aquele adulto jovem ali, ele está testando aquilo tudo que foi mostrado para ele anteriormente e ele vai testar aquilo na vida real, objetiva, em sociedade. Porque até ali, nós começamos o nosso processo de socialização a partir dos 3 anos de idade, 3, 4, 5 anos de idade, com as fases iniciais escolares ali. Mas você entra num processo de grande socialização mesmo na adolescência. E você passa a testar isso e passa a validar isso. E na medida Então, que não é que você... adolescente é chato. É que da natureza do ser humano. É difícil, não é chato, é difícil. Por quê? Difícil. Porque ele está nesse processo de consolidar quem é ele e quem é o outro. Então, todos os valores, as ações, o que os pais, né, ou onde ele convive, onde ele está crescendo, mostra o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, valores da família, tudo isso ele vai começar. Família, escola, sociedade, cultura, tudo isso que foi apresentado para ele no início da vida dele, até os 10, 12 anos de idade aproximadamente. Não, a gente fala datas, assim, aniversários, mas não é fez 12 anos, virou a chave. Não. Perfeito. É sempre aproximado. Tem gente que amadurece mais cedo, tem gente que amadurece mais tarde, tem gente que tem uma abundância de modelos de mundo, de recursos, de repertórios. Tem gente que vai ter escassez disso. E vai precisar de mais tempo para construir mais esse repertório e poder testar isso ao longo da vida. Então, nós temos adolescentes com 30 anos de idade. Acontece adolescência tardia? Acontece, né? É uma realidade. A pessoa demorou, né, entrar nesse processo de validação do mundo à sua volta. Então, a pessoa constrói a sua identidade e constrói a identidade de quem é o outro no mundo. Se o outro é bom, se o outro não é bom, se o mundo é um lugar bacana, se o mundo é um lugar mau, né? Então, a gente vai validando e construindo isso. E nesse processo de validação, se dá também o nosso processo de estruturação das nossas relações, de como eu vou me relacionar com o outro.
Então, como a Então, gente lida um com os outros, com os amigos da e com os escola, outros. com os pais de novo, com os avós, você vai até reescrevendo talvez um pouco esse Exatamente, relacionamento. exatamente. Eu construo uma imagem de mundo, eu construo um entendimento da vida e eu construo a forma como eu vou me relacionar com esse mundo, com essa vida e com as pessoas que estão à minha volta e comigo mesmo. Eu também me relaciono comigo mesmo, porque temos que entender que todo o processo de comunicação ele se dá em dois planos. Existe um plano do social, eu e José estamos falando um com o outro aqui, existe esse plano social, mas existe um outro plano que ele é psicológico, ele acontece dentro da minha cabeça. Você, José, tem o seu diálogo interno, eu, Leandro, tenho o meu diálogo interno, e quem está nos ouvindo tem o seu próprio diálogo interno. Então, esse plano também existe. E a forma como eu lido com o meu próprio diálogo interno também é uma necessidade, também passa por esse processo de estruturação de como eu vejo o mundo à minha volta. E o jogo psicológico, então, né, entrando no assunto, ele é uma dessas maneiras como nós construímos o nosso entendimento e a partir desse entendimento é como eu me relaciono com o outro. No exemplo que você trouxe, pode ser que essa pessoa era uma pessoa que tinha um modelo preponderante de relacionamento a partir do mundo com o jogo psicológico. Poxa. Então eu tenho uma pergunta, Raul. Essa pergunta aqui vai ser, eu acho que vai ser boa, vamos ver. Vou até beber uma água aqui para escutar. Cara, ali a relação chefiado, né? Então eu tinha ali Subordinado. Uhum. subordinado. Então a gente tem essa relação. E aí eu gostei que você falou o modelo, né, que se disse, que ele tem. Quer dizer, o padrão que ele pensa, que ele age, que ele. Sabe como a gente pode falar aqui? Que ele acabou sendo construído Ele nele. aprendeu. Isso, que ele aprendeu e validou, né? Porque aí ele foi validando e aprendeu isso. Uhum. Ele talvez só replicou, né? Porque ele acreditava que aquele é o jeito, a melhor maneira de ser. Então, esse triângulo que a gente está falando, né? Esse drama que existe das relações entre as pessoas, como o jogo, né? Que você está falando, ele é extremamente comum a qualquer pessoa no seu âmbito no trabalho. Por exemplo, se a gente for pegar o foco do trabalho, isso está sempre existindo. Sim. Como eu disse, né, é uma das formas que nós temos de estruturar nossas relações. E está presente em todas as pessoas. Todas as pessoas jogam. Todos nós jogamos em algum determinado momento da nossa vida. Todo mundo, todos nós temos que abastecer as nossas necessidades, seja ela de estímulo, de relacionamento, de reconhecimento, de contato, nossas necessidades. Nós precisamos abastecer. Então, nós vamos escolher ao longo da nossa vida os momentos que nós vamos estar em atividade, em isolamento, em rituais, em passatempo, em intimidade e em jogos. Os jogos fazem parte dessa estruturação do relacionamento. É uma das etapas. Só que é uma das etapas que tem, vamos falar de prejuízos. Por que traz prejuízos nos jogos? Porque nessa relação, quando existe essa relação do jogo, se esse jogo ele tem níveis, tá? É importante a gente entender que os jogos têm níveis. Se a gente está num primeiro nível, no nível social, tá tudo bem. Dá um Eu exemplo vou brincar aqui com real. você agora há pouco, né? Vamos Nós lá. falamos, você tem uma estante tão bonita aí atrás de você, não tem um plano de fundo, né? Ou um ambiente aqui tão agradável, né? Quanto você tem. Isso foi um convite que eu brinquei com você agora há pouco, um convite a jogo. E a gente precisa entender que eu falei isso para você inconscientemente. Eu não falei isso para você querendo jogar. O jogo ele acontece inconscientemente. Ele acontece para atender essas necessidades, mas ela não é algo que eu deseje fazer conscientemente e abra isso diretamente para você. Então eu fiz esse convite inconsciente. E você olha para trás e você vê a sua estante e fala: nossa, mas ela está bagunçada. Ela nem está tão bonita assim. Você entra nesse jogo comigo.
Eu Perfeito. faço um convite a você, esse convite você recebe, você aceita isso. Por quê? Porque você é um cara que olhou para trás e deve ter pensado, putz, eu posso fazer melhor. Não está tão legal assim. Nosso jogo acabou por ali. Ele poderia ter continuado de uma forma, nossa, mas Zé, que legal, você tem seu nome ali gravado ali, ó, o Z e E ali em cima, bacana, que bonito e tal, e a gente poderia ter continuado no nível social, sem maiores consequências. Só que o Legal. jogo ele pode escalar, ele pode ir para um segundo, um terceiro nível. E as consequências dessa escalada do jogo já começam a ser trágicas. A Então, gente peraí. sai do drama e vai para tragédia. Então, antes da gente começar a subir esse nível, deixa eu só entender aqui e deixar explícito para quem estiver vendo. O que o Leandro acabou de relatar aqui foi o que aconteceu mesmo com a gente. Antes da gente começar aqui o nosso papo, ele realmente falou da minha estante do fundo e tal, e os livros aqui estavam todos bagunçados. E eu me incomodei, não, pode ser melhor. E obrigado porque você falou uma coisa que eu acho que é interessante. Eu posso fazer melhor. Esse é o termo que você conseguiu fazer a leitura. Claro que eu posso. É só organizar para deixar um pouquinho mais bonitinho, né? E eu gostei também que você me explicou que isso é saudável, isso é normal e é inconsciente. A sua intenção não era desdenhar da minha bagunça do fundo, né? A sua intenção era genuína. Eu não tenho aqui um fundo igual o seu, e aí esse assunto foi muito natural. Fez sentido aqui o meu entendimento do que aconteceu desse primeiro Faz nível? todo E, sentido. O jogo ele tem essas características, ele é inconsciente. Eu não faço isso de propósito, eu não faço isso tendo a intenção de fazer com que você venha brincar comigo, venha jogar comigo. Não. Ele carrega em si, o jogo psicológico, ele carrega em si sempre um motivador que é eu preciso abastecer uma das minhas necessidades que não estão abastecidas. Então eu estou buscando a satisfação, eu estou buscando o atendimento de uma dessas necessidades. Então ele carrega um motivo para que exista o jogo. E tem uma característica muito interessante do jogo, é a repetição. Quem está nos ouvindo, né, pode fazer um exame de consciência e você possivelmente já teve uma sensação de déjà vu em algum relacionamento. Nossa, mas isso está acontecendo de novo no meu relacionamento, no trabalho, na família ou em qualquer lugar que seja. Aquela sensação de que, putz, eu já passei por isso. Porque o jogo psicológico ele tem essa tendência a se repetir. O nosso comportamento ele é aprendido lá naquela infância, como eu trouxe, naquela fase prematura da nossa vida, e ele fica gravado na nossa memória, e a gente tem uma tendência a repetir esse modelo de comportamento. A gente tem uma tendência a fazer de novo aquilo que foi aprendido. Então ele tem essa característica da repetição. Enquanto ele está nesse primeiro nível, nesse nível do social, do aceito, a gente termina dando uma risada, a gente aqui, beleza, bacana, e fica aquela sensação de que isso poderia continuar pela vida inteira. Tem casais que vão passar, casais em relacionamentos profissionais, de chefe, subordinado, que vão passar a vida inteira nesse primeiro nível do jogo atendendo às necessidades, abastecendo as suas necessidades. A gente joga por esse motivo. Dos motivos é esse, assim, de abastecer as nossas necessidades. A gente pode passar a vida inteira realizando jogos. Às vezes eu vou fazer com você, depois eu vou fazer com a minha esposa, eu vou fazer com o meu chefe, eu vou fazer com o meu colega de trabalho, com o meu subordinado. Eu vou fazer jogos. Mas em posso, determinados momentos, quando há, né, tem uma equação para o jogo, né? Tem uma fórmula de como esse jogo vai se dando. Em determinados momentos da nossa vida, o jogo, você, José, pode reagir de uma maneira que eu não espero, porque essa repetição, ela se dá através de um padrão. Existe um padrão que ele passa a ser repetitivo, sendo repetido diversas vezes ao longo da vida. E a gente vai nesse padrão e tudo vai, tudo bem, tudo caminhando e tudo ótimo. Num determinado momento, a sua resposta pode fugir ao padrão que eu estou esperando.
você dá uma resposta diferente daquilo que eu espero. Existe uma mudança. Quando existe essa mudança no padrão, existe da minha parte uma confusão. Putz, não era isso que eu esperava. Vamos pegar o exemplo da sua estante. Posso, né? Novamente. Claro, vamos lá. Eu poderia estar aqui, olha, José, que estante bonita, que bacana, pena que eu não tenho espaço tão legal aqui. Aí você, pô, cara, você tá com inveja da minha estante? Você tá querendo a minha estante para você? Em vez da gente ir para aquele caminho que a gente foi, a gente vai por esse outro caminho. E você me responde dessa forma, eu falei, não, cara, eu não queria, de forma alguma, eu não queria a sua estante. Eu só estou fazendo um elogio, eu só estou achando a sua estante bonita, eu só estou querendo enaltecer o quanto que bacana que você investiu e pôde fazer esse estúdio, esse espaço legal para você. Isso gera essa confusão na minha cabeça. Quando isso gera essa confusão e você vem para esse outro papel e desempenha essa nova função, a gente vai por um desfecho que pode ser trágico para uma das partes. Eu posso sair dessa conversa mal. Falei, puta, não era isso que eu queria ter falado com o José. Putz, que reação que ele teve. E aí, essa que é a questão do jogo. O jogo psicológico, quando ele escala, quando ele vai para o segundo ou um terceiro nível, normalmente nós temos alguém que vai se sentir mal nessa relação. Por isso eu falei que lá no começo, né, quando a gente falou das formas de estruturarmos o tempo, isolamento, né, de estruturarmos o tempo, estruturarmos as relações, na verdade, o isolamento, o ritual, o passatempo, a intimidade, a atividade, essas outras são formas ok de relacionar o tempo. O jogo também é uma forma que pode ser, em determinados momentos, ok, mas ela traz consigo o potencial de tragédia, porque alguém não vai sair bem, alguém pode não sair bem nessa relação, entende? Caraca, que legal. E aí, quando a gente, bom, se eu tivesse entrado nesse viés, né, de colocar, poxa, que isso, cara, tá com inveja da minha... É um modus operandi da pessoa, né? Uma maneira de olhar provavelmente a vida, né? Ele tá olhando, eu olhei pelo lado de, pô, que legal, tá bagunçado, a gente fez a parte saudável, como você explicou, mas também tem pessoas que talvez a gente possa simplificar, eu vou simplificar aqui, com um olhar mais pessimista, né? Então, poxa, tô olhando a parte ruim, nossa, ele tá comentando, né, que tá com inveja. E isso escala, se a gente for tentar colocar, acho que no trabalho, no dia a dia da vida, eu tô falando mais de trabalho porque a gente, né, passa mais tempo trabalhando do que fazendo outra coisa, né? E talvez dá para todo mundo também que estiver assistindo a gente começar a se conectar aí, né? Como primeira coisa que você foi falando foi assim, como que eu tenho reagido? Eu tô aqui pensando comigo mesmo, né? Como que eu tenho reagido nos comentários, falas, na hora das reuniões, na hora que alguém traz alguma informação, se é uma informação minha ou que eu fiz parte, né? Então, sei lá, um resultado de trabalho e eu faço parte desse resultado e alguém está fazendo um comentário, por exemplo, se foi ruim, né? E aí eu posso pensar assim, pô, esse cara tá me expondo, né? Não precisava falar desse jeito. Seria um exemplo real, Perfeito. parecido com isso. Legal. E aí a gente entra nesses. Aí você falou de papéis, né? Então tô entendendo que a gente vai entrar em alguns modos. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que são esses papéis desse jogo que a gente está fazendo. E aí vai escalando, né? Os níveis 2 e 3 aí que você está dizendo também pode trazer juntos. O triângulo da máquina, por que triângulo, né? Porque ele tem a estrutura, né? O Karpman, ele desenhou uma estrutura de um triângulo com o ápice para baixo, né? E existem papéis, né? E nessa relação, sempre é uma relação, ok? Sempre duas ou mais pessoas são necessárias para que haja um jogo, né? Psicológico. Nessa relação, nós vamos ocupar diferentes papéis nessa relação. Nós temos o papel do salvador, do perseguidor e da vítima, né? Apresentando assim de cara assim os papéis. Quais são os papéis? A gente vem falando aqui de alguns deles, né? Ou perseguidor, vilão, ou salvador, né? Ou vítima ali. A vítima, ela olha, você falou agora há pouco, né? Do olhar para o mundo, né? De como que as pessoas se colocam no mundo, né?
A vítima, ela tem uma tendência a olhar para o mundo como o mundo é um lugar legal, o mundo é um lugar bacana, o mundo é ok, mas eu não sou ok. Eu sou inferior. Eu não tenho condições, capacidades. Ela desqualifica a vítima, ela desqualifica a capacidade dela própria de atender suas necessidades, de resolver seus problemas, de cuidar da sua vida, ok? Então, O perseguidor normalmente é aquela pessoa que tem um olhar para o mundo de que o mundo não é ok e ele é ok. Que o mundo não é um lugar bom e que ele é uma pessoa boa, que ele dá conta do mundo, que ele é a pessoa responsável por fazer bem feito. Então, as outras pessoas não fazem bem feito, as outras pessoas não atendem às expectativas, as outras pessoas são sempre incapazes. E ele está ali para colocar regra, para colocar a norma, para definir o padrão. Então, ele desqualifica do outro a capacidade de ação, de fazer as coisas, de fazer bem feito. Ele desqualifica a realidade à sua volta, a realidade objetiva, de dados, fatos, números, e ele coloca o seu padrão, ele impõe o seu padrão, ele impõe o seu entendimento de mundo para as outras pessoas. Ele quer fazer com aquilo que ele enxerga do mundo, porque ele é ok. Lembra que ele é ok? uhum. Ele enxerga o mundo de uma forma boa, bacana, certa, do padrão dele. E ele tenta pôr esse padrão dele para as outras pessoas. Um exemplo real, então, de perseguidor e vítima seria o quê? Um exemplo aí do dia a dia da vida, para a gente poder ilustrar. A vítima é uma pessoa que não consegue expor suas necessidades. A vítima é uma pessoa que não acredita em si? Que tem uma visão de si distorcida, inferiorizada em relação ao mundo, em relação às outras pessoas, em Ela culpa relação à os outros realidade. dessa realidade que ele vive? No caso, a gente está falando da vítima aqui. A vítima, ela culpa os outros do que Pode ele existir vive? uma culpabilização para a situação que ela está. Exato. Ah, porque o outro é melhor. Ah, porque o outro fez isso comigo. Ah, porque é sempre o outro. Porque ela não é capaz. Ela desqualifica a sua própria capacidade, a sua própria competência para o trabalho e tal. No trabalho, é uma pessoa que está sempre pedindo ajuda, que nunca é capaz de tomar uma decisão, que nunca é capaz de concluir uma atividade, sem que o outro a valide, sem que o outro a direcione, sem que o outro fale para ela, faça desta forma. Então, a vítima ela não consegue encontrar o caminho próprio. E o perseguidor, no trabalho, é aquele cara, é desse jeito que eu quero, é para fazer dessa maneira, você está atrasado. Ele sempre traz o modelo dele como um modelo correto a ser seguido. Tá? E existe o Salvador. O terceiro, né, papel aí que está faltando falar é o do Salvador. O Salvador ele também considera que ele é ok e que as outras pessoas não são ok. Por quê? Porque ele entende que ele é a pessoa capaz de atender às necessidades do outro. Eu sou a pessoa que vai conseguir suprir aquilo que você precisa. Só que então, eu vou fazer... Oi? Então, o exemplo está falando assim, eu como vítima, estou dizendo que eu não consigo fazer nada, estou sofrendo. E aí eu, como salvador, vou lá e vou fazer por você. Só que eu não vou te perguntar o que você precisa. Eu vou chegar e vou fazer para você, por você e para você. Sem respeitar a individualidade do outro. Então, o salvador, ele impõe também o seu quadro de referência, o seu modelo de mundo, seu entendimento do que é o melhor que o outro precisa. Salvador no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, é aquele que faz o relatório pelo outro, é aquele que sempre está cobrindo a ausência do outro, sem que o outro peça ajuda, sem que o outro precise. E aí, já que a gente tem esses três, né? Então, cada um fazendo o seu papel, porque eles fazem joga o jogo, o termo que a gente está usando aqui, né?
primeiro a partir da minha própria visão do mundo que eu tenho de mim e eu tenho do mundo, certo? Então, é por isso que são 3 papéis. Cada um enxerga de uma maneira, como você explicou. E eu sou vítima a todo momento ou eu posso mudar dependendo do local, do que acontece, eu saio de vítima e vou virar perseguidor, ou posso virar também o salvador? Como é que Bem funciona? bacana isso que você perguntou, porque os papéis eles não são fixos. O jogo é uma dinâmica do jogo. Ele está em constante movimento. Os papéis se alternam constantemente, trazendo de novo a brincadeira aqui, né, da estante, né? O exemplo que a gente conversou agora há pouco. Quando nossa, José, que bacana a sua estante, que legal a sua estante, eu não tenho algo tão parecido com você, eu me coloquei numa vítima. Quando você virou para trás e, nossa, mas tá bagunçado, está desarrumado, poderia fazer melhor. Você mesmo fez um perseguidor, só com um perseguidor interno. Você se Eu perseguiu. comigo mesmo. Você com você mesmo. Você correu atrás de você mesmo para se perseguir. E você foi lá e começou a arrumar. Aí eu virei e falei assim: não, José, mas está tudo bem, está tudo certo. Não preocupa, não, tá ótimo. Aí o que eu fiz? Corri para o papel de salvador. Eu corri naquele momento para o papel de salvador, falando: não, José, não se preocupa, tá ótimo. Eu salvei você. Eu falei: não, tá dentro do meu padrão aqui, o que você está apresentando está maravilhoso. E naquele momento você pode vir para uma vítima, né? A gente parou ali naquele momento, a gente já não, nem continuou mais, que eu tomei a consciência do jogo e falei para vocês: estamos jogando, né? Eu mesmo, Exato. naquele momento, brinquei ali com você: estamos fazendo um jogo psicológico aqui. Você poderia ter ido para uma vítima: não, mas tudo que eu faço nunca é bom o suficiente, eu não dou conta eu não sou bom com arrumação. E a gente entra e dá sequência. Você vai de um perseguidor para uma vítima, eu fui de uma vítima para um salvador, e o jogo, a dinâmica do jogo, ela se dá através dessa troca de papéis. E essa troca de papéis, ela pode continuar indefinitivamente aí a vida inteira. E a gente vai brincando e se complementando, porque os papéis eles se complementam. A minha necessidade engancha na sua fraqueza, a gente vai, né? Eu jogo a isca, você responde, da sua resposta também é uma isca para mim, e eu vou e respondo, a gente vai nessa brincadeira, nessa dinâmica, por muito tempo. Bom, então, realmente, você disse, e agora com essa explicação, acho que deixa claro para todo mundo, eu vou estar vivendo isso constantemente na minha vida, o triângulo do drama, e eu vou me posicionar como um dos papéis. Em casa, em algum momento, eu posso ser salvador. Se eu falar com alguém mais tarde no telefone, eu posso estar perseguindo ele. E essa dinâmica acontece a todo e qualquer momento. É isso que a gente está falando aqui, certo? A vida Exatamente. porque a vida como ela é. A vida como ela é. A pergunta que eu fico para você, então, cara, dá uma dica de como eu posso ser uma pessoa melhor. E aí, que sentido? Talvez melhor para mim, como inicialmente, né? Porque eu gosto muito daquela expressão da aeromoça, né? Primeiro a máscara em mim para depois ajudar os outros, né? Então, como que eu posso começar, primeiro passo, a melhorar, a ter mais consciência em quando eu estou entrando nesse jogo e que ele... Porque a gente vai entrar no jogo, mas principalmente quando eu consigo... como que eu posso fazer para tentar aguçar a minha visão, né? O meu conhecimento sobre mim mesmo, quando eu estiver entrando num jogo perigoso. Porque eu acho que Bacana, tem isso, né? Que a gente vai estar vivendo o jogo, mas quando se torna perigoso, olha, isso aqui pode ser problema. Primeiro, né, a gente precisa do olhar compreensivo mesmo, né, a compaixão conosco mesmo, de entender que o jogo, como eu venho falando várias vezes aqui, o jogo ele faz parte da estrutura de relacionamento humano. Ele vai acontecer em determinados momentos e está tudo bem ele acontecer. E vai fazer parte disso. É claro que a gente tem outras formas de relacionamento mais saudáveis, mais sustentáveis e que dão mais satisfação, tá? A longo prazo. Mas o jogo é uma das formas e vai existir, está tudo bem. Então, primeiro, a gente precisa entender que a gente joga para abastecer as nossas necessidades não atendidas. É um modelo
É um padrão que foi aprendido há muito tempo atrás e ele é trazido repetidamente até hoje, ok? Então, o Legal. que a gente precisa compreender de início, assim, para conseguir superar, vamos falar assim, superar os jogos, tá? E dar um passo para além do jogo psicológico. Ele existe, ele vai continuar existindo, mas eu posso superá-lo, eu posso ir além, né? Primeira coisa, a consciência, né? Eu já falei lá no começo da consciência. O que é consciência? É o entendimento. E a análise transacional, né, trazendo sardinha para o nosso lado aí, ela é muito bacana porque ela tem uma linguagem acessível. Ela se propõe a trazer para o portador da disfunção, do problema, a compreensão, o entendimento de como essa pessoa pode fazer para superar isso, para encontrar a oquidade, né? Então, o primeiro passo é a consciência. Entender o que são os papéis dos jogos, compreender essa dinâmica do jogo, que esses papéis se mudam, acontecem essa dinâmica, existe um desfecho, muitas das vezes ruim, uma sensação de, nossa, que desagradável, que desconforto, que não estou legal. Então, primeiro, essa consciência, esse autoconhecimento, esse entendimento de como que as coisas, como que estão as minhas relações, como que eu estou me colocando no mundo, né? Qual que é a minha visão de mim mesmo e qual que é a minha visão que eu tenho do mundo. Se essa visão é ok, não é ok, né? Se eu me vejo num papel de não adequado ao mundo, né? Então, primeiro eu preciso ter essa consciência, saber que lugar que eu ocupo, qual que é o meu entendimento de mim mesmo, quais são as minhas necessidades, compreender minhas necessidades, meus sentimentos, minhas emoções, a gente falou isso um pouquinho também das emoções, né? Então, traz isso para a consciência. A partir do momento que isso faz parte da sua consciência, não quer dizer que você vai deixar de jogar, mas você vai jogar e durante o jogo ou posteriormente ao jogo, você vai pensar e falar assim: nossa, aquilo foi um jogo. Durante muito tempo da minha vida, eu joguei sem consciência de que estava jogando. Joguei. Em um determinado momento, eu passei a jogar e tempos depois, putz, isso era um jogo. No meu relacionamento com a minha esposa, muitas das vezes isso aconteceu. E aí vinha, depois que já tinha acontecido toda a dinâmica, o desfecho tinha se dado, aquela sensação do desconforto tinha aparecido, eu falei, putz, isso é um jogo. Hoje, eu consigo identificar o jogo quando eu estou nele. Então, eu estou numa dinâmica, por exemplo, o exemplo da estante, estou numa dinâmica, eu falei, putz, essa dinâmica aqui, ela é um jogo. Está acontecendo um jogo nesse momento. E aí eu tomo a decisão de pular fora, de não continuar com aquele jogo. E tem momentos que você vai passar a ter uma consciência de isso foi uma isca para um jogo. Você nem mesmo vai entrar no jogo. Você sai antes de que aconteça o jogo. Eu estou num momento ali que eu ainda entro em jogos e em alguns momentos eu consigo ter a consciência e sair do jogo. Ok? Como que a Legal. gente... Oi, pode falar? Não, é que eu entendi, então, assim, para eu poder começar, que a dica que eu pedi para você, eu acho que você esclareceu muito legal. Um é começar a entender o que a gente acabou de falar, é o primeiro passo, né? Entender que existe. Então, você que está vendo o vídeo aí, a primeira coisa, se você não sabia, agora você sabe, agora não tem como não saber mais, né? Uma vez que o conhecimento chegou, você não tem como Não dá desconhecer. para desaprender. Não dá para desaprender, mas o ponto é começar a tentar reconhecer os momentos, trazer para a consciência quando a gente entrou no jogo, que eu acho que você se colocou como referência, e eu gostei muito. Então, o primeiro passo que pode acontecer é você começar a reconhecer depois do jogo acontecer, né? E aí eu posso refletir quais seriam os melhores movimentos que eu poderia ter feito. Evitado, saído, descalonado, né? Acho que esse é o termo, né? Não deixar ele escalar. Não deixar escalar, isso. Né? Então, esse é o primeiro passo da gente tentar fazer. Segundo, depois da evolução dessa consciência que você trouxe, é fazer a gente entender que eu começar a reconhecer quando eu estou no jogo. Opa, peraí, estou no jogo aqui, então tomo a decisão também de começar a querer sair e não deixar escalar. E o último, que eu acho que é o mais avançado que você falou, é eu antecipar
o próprio jogo, né? Alguém fala alguma coisa e você já, se eu entrar aqui, eu vou cair no jogo e eu não vou nem entrar. Então já dou uma resposta, falo alguma coisa para não cair nesse jogo. E aí você ia colocar, então, como é que a gente pode iniciar? Então, aí a partir dessa consciência, a partir do entendimento da dinâmica do jogo e de refletir sobre, né, o processo de expansão de consciência exige de nós que a gente faça uma reflexão sobre o jogo. Então a gente olha para as dinâmicas que a gente está vivendo, a gente vai compreendendo aquilo que está se passando e como que eu vou me sentindo. A partir daí eu vou construindo novos repertórios, novos comportamentos. Eu posso ir definindo de que maneira que eu quero participar disso ou sair disso. Então, a gente precisa entender que o jogo, né, como eu disse, foi construído uma estratégia lá no passado, lá na minha infância e validado na minha adolescência. Essa estratégia, ela se mantém sendo usada até hoje, mas é uma estratégia desatualizada. É uma estratégia que não está mais dentro da realidade objetiva aqui e agora. É uma estratégia do passado. Então, no presente, eu posso, a partir dessa reflexão, dessa tomada de consciência, construir novas estratégias, construir novos comportamentos, novo repertório. E esse novo repertório vai me permitir fazer com que eu saia do jogo, saia da dinâmica do jogo, ou nem chegue a entrar na dinâmica do jogo. Porque daí eu tenho alternativas. Quais possíveis alternativas? Né? O comportamento assertivo é uma delas. O comportamento assertivo ele vai falar assim: ok, isso que você está me trazendo, eu reconheço isso que você está me trazendo, e dentro da minha expectativa, dentro da minha referência, eu tenho uma referência diferente. Então, eu estou sendo assertivo na hora de me posicionar. Numa necessidade de alguém ali trazendo vamos pensar, né, uma vítima, aparece alguém com uma isca de vítima, né, pedindo uma ajuda, querendo uma solução de um problema. Em vez de você entrar como salvador, de querer resolver tudo, de querer salvar, de querer, né, cuidar daquela pessoa, você pode chegar, a pessoa te trouxe uma isca de vítima. Você volta para a pessoa e fala: ok, eu estou entendendo a sua necessidade, eu percebo que você tem algo aí que você precisa ser atendido. Me conta como você gostaria de ser atendido. Me conta como você pensa que essa sua necessidade pode ser atendida, você pode ser abastecido com isso que você precisa. No ambiente de trabalho. Então, em vez de eu dar a resposta para ela, ou que eu acredito que ela deseja, eu vou, na verdade, fazer com que validar ela aquilo que ela precisa. O que ela quer. Então eu vou assumir um papel de protetor, né? De alguém ali que está ali, tem condições de apoiar, tem condições de auxiliar aquela pessoa, mas na necessidade que aquela pessoa possui. E a vítima. Pode falar. Não, pode falar. Não, termina aí, eu faço a pergunta. E a vítima, como que ela pode sair desse papel de vítima, né? Entendendo que ela tem necessidades, que as necessidades dela são reais e que ela precisa atender, mas que para ela atender essas necessidades, ela precisa falar sobre elas. Ela precisa abrir, expor, demonstrar para as outras pessoas aquilo que ela espera que o outro faça por ela. Então ela assume o papel de vulnerável. Vulnerável não é vítima. Vítima está sendo salvo o tempo todo. Vulnerável é: eu apresento para você a minha necessidade. Eu falo para você do que eu espero de você, do que eu preciso para ser atendido. Porque existe uma falta aqui. Existe uma necessidade que não foi preenchida. Existe uma escassez. E essa escassez ela precisa ser abastecida de alguma maneira, mas dentro do que eu desejo. Então, vulnerável, para ser vulnerável, primeiro, vulnerabilidade não é fraqueza, precisa ser muito forte. Vulnerável, você precisa olhar para dentro, saber reconhecer com aquela consciência que a gente vem falando, reconhecer a sua necessidade, reconhecer aonde dói e expor isso para fora. Então, precisa de muita força para você falar daquilo que você
não tem, daquilo que te falta. Você precisa falar disso, expor para alguém. E é claro, quem que você vai expor isso? As pessoas que você escolher, um círculo de pessoas que você decidir ter intimidade com essas pessoas, que você decidir ter um contato mais próximo, verdadeiro com essas pessoas. Então, esse relacionamento de intimidade, ela não se dá para todas as pessoas. Eu não vou falar disso abertamente para todos. Não. Eu vou selecionar, eu vou escolher aquelas pessoas com quem eu possa me sentir livre para falar, espontaneamente falar sobre aquilo que eu preciso. Legal. Vou tentar trazer exemplos na prática aqui, Leandrão, pensando no que eu estava buscando. Vamos lá. Né? Estou trabalhando, tenho que entregar alguma coisa, estou tendo dificuldade, tem essa cobrança, eu tenho um deadline, eu tenho um prazo, né? A gente sempre, todo mundo tem um prazo, né? A vida é feita de time box. Eu falo, né? Como assim time box? É porque tem tempo para começar e terminar, né? Então tudo é assim, né? E aí eu preciso de ajuda. Isso. Aí você falou vulnerabilidade, eu ir lá e expor a minha ajuda e falar, olha, estou com um problema assim, preciso de ajuda assim, assado, gostaria disso, disso. Estou sendo Olha, vulnerável. José, você me pediu ajuda para fazer esse relatório aqui para você, mas eu estou trazendo aqui o relatório. Eu dei conta de fazer essa parte aqui. Essa outra parte aqui eu não compreendi bem o que você espera de mim. Você pode tentar me ajudar a me mostrar aqui como que você espera que eu finalize esse relatório aqui para você? Isso é o jeito show para a gente poder Assertivo, lidar. ok, né? De trazer uma necessidade. Eu poderia chegar para você e falar assim: nossa, José, não entreguei, não dou conta de fazer, não sei fazer. Chama o Cristiano, que o Cristiano vai dar conta de fazer para você melhor do que eu. Fui vítima? Não fui adequado. Olha, José, eu vi que você me pediu isso aqui para fazer. Você pode me mostrar algo que você já recebeu, que você entende que está dentro da sua expectativa? Você pode me convidar, me apontar alguém que pode me ajudar nesse momento, pode me auxiliar a concluir essa atividade para você? Fui mais assertivo. Você percebe que eu estou olhando para mim, para minha necessidade aqui e agora, nesse momento, numa realidade objetiva de uma atividade que precisa ser feita e de uma competência ou incompetência momentânea minha de realizar, mas eu estou ciente disso. Eu não estou usando essa incapacidade para o José virar e falar assim, nossa, que pena, o Leandro não dá conta mesmo. Ou perseguir, ou caramba, lá vem o Leandro de novo, nunca dá conta de fazer aquilo que eu preciso. Esse é o desafio que eu ia fazer para nós dois aqui. A gente tentar trazer exemplos, que você acabou de trazer um deles, que são os exemplos da vida real de quando as pessoas entram nos papéis exatos. Então, que a gente já vivenciou. Vamos, O perseguidor ele vai falar assim: ninguém dá conta mesmo, só eu que sei fazer bem feito. Ninguém Esse é o atende. perseguidor ou o salvador? Perseguidor. Ninguém atende a expectativa dele. Ninguém faz tão bem feito quanto ele próprio. Boa. Ninguém é bom o suficiente. Ok? O perseguidor ele tem um padrão. Lembra que ele é ok, o mundo não é ok. Então o padrão dele é inatingível. As pessoas sempre vão estar abaixo daquilo ali, porque para ele todas as outras pessoas não são ok. Todo mundo não é ok. Então o padrão dele é inatingível. Então, se eu E tenho um aí chefe que tudo que a gente faz, ele sempre está dizendo que não está nunca é bom, provavelmente. suficiente, nunca tá bom, nunca faz de novo, ficou ruim e tal. É um padrão de comportamento, um padrão de jogo ali no papel de perseguição. E tem gente que vive nesse papel, né, Leandro? Isso, Ou 24 horas, basicamente. muitas pessoas. Você está falando aí, eu estou reconhecendo pessoas do meu círculo próximo que talvez tenha esse intrínseco, assim, o dia, em quase o dia inteiro, se a gente for conviver, falando sobre nada tá bom, né? Um exemplo bem simples aqui, esse mano, é tipo assim,
A comida nunca tá boa. Sempre dá para fazer uma comida melhor. Ah, o frango podia ser temperado de outro jeito. Ou ficou Ah, isso frio, ou aqui ficou é salgado, ou exato. ficou xoxo, ou ficou isso. Sempre tem, Então, né? aquela pessoa que sempre reclama da comida, ela tá nesse modo perseguidor, porque para ela. Isso quando ela não fala que eu sei fazer melhor, mas não faz, né? Tem também esse E tem detalhe, né? aquele, sabe aquele que deixa a esposa bem brava? Ah, minha mãe fazia melhor que você. Esse dói. Eu até tossi aqui. É verdade. Não porque eu me reconheci, tá? Porque eu não faço isso. Mas assim, é verdade, cara. Isso Ah, é o do fulano é bem melhor do que esse daqui. exato. Mas aí chega lá na hora de fazer com fulano, aí sempre tem um Beltrano que faz melhor ainda do que o cara. Exemplos de vítima. Vamos tentar achar aí real que a gente vivenciou, viveu e viu, né? O vítima é aquela pessoa que Você faz nunca coitadinho? é o coitadinho, ele nunca entrega uma atividade no prazo, ele está sempre atrasado, ele não dá conta de fazer as coisas, ele sempre precisa pedir ajuda. Nossa, José, vem cá, me mostra como que você faz aquele negócio aqui mesmo. Nossa, esqueci de novo daquele compromisso que eu tinha. Nossa, eu tô atrasado, peraí, deixa eu correr. Ele está sempre precisando de outra pessoa para alertar ele, para ajudar ele, cuidar dele. Exato. Eu ia fazer essa pergunta para você, você já respondeu, que é eu sempre coloco a salvação do meu Externo. problema externamente. Alguém tem que vir e me ajudar. Eu não tenho capacidade de resolver o meu problema, o que eu preciso fazer. Eu, eu desqualifico a minha capacidade de fazer as coisas. E psicologicamente falando, eu me reforço nesse. Acho que o exemplo vai ficar mais fácil que a pergunta. Pessoas que sempre ficam esperando os outros a resolverem o problema, em vez da gente. Vou dar um exemplo que o meu avô ensinava, né? O meu pai também falava, né? Vem cá que eu vou te ensinar a pescar. Mas não, eu quero peixe. Não, não, não sei pescar, não quero, eu só quero peixe, é muito difícil, não dá para esperar. Quer dizer, eu, papel de vítima. Esse é o momento que eu estou fazendo. Os nossos relacionamentos, todos os nossos relacionamentos ao longo da nossa vida, eles vão se dar de uma maneira a tentar reescrever, a confirmar aquilo que lá no início da minha vida eu defini como padrões, eu defini como modelos, tá? Eu, eu construo um quadro de referência, vamos pensar assim, José, eu construo um quadro de referência. Esse quadro de referência é como se fosse uma pintura, é como se fosse um quadro mesmo, né? Uma pintura, que nesse quadro está retratado tudo aquilo que eu acredito que vai acontecer comigo, tudo aquilo que eu acredito que é o certo na vida, tudo aquilo que eu acredito que o mundo tem a me oferecer. Então, eu tenho um quadro de referência. Esse quadro, quando ele tem uma moldura bem firme, bem fechadinha, então ele não permite que exista mudança nessa imagem. Essa imagem está pronta e consolidada. Ok? E eu vou passar a minha vida inteira tentando confirmar esse quadro, tentando confirmar essa história. Vamos chamar essa narrativa, né, a teoria da análise transacional, ela chama essa narrativa que nós construímos sobre nós mesmos de script. Eu construo um filme, um script da minha vida, ok? E eu vou passar a minha vida tentando confirmar isso. Quando existe, né, eu venho falando, quando existe o processo de consciência, de intimidade consigo mesmo, você consegue olhar para esse quadro, você consegue tornar essa moldura mais permeável. Ou seja, você consegue olhar para aquele quadro e falar assim: isso daqui não está legal. Vamos mudar essa imagem? Vamos mudar essa figura? A gente dá um outro sentido para aquela imagem, a gente dá um outro entendimento para aquilo ali. E a gente atualiza isso. E atualizar o processo de entendimento meu e do mundo me permite fazer com que eu
lá na frente alcance a ideia de oquidade. Por quê? Porque toda vez que eu atualizo, que eu trago para a atualidade agora, o aqui e agora, realidade objetiva, não que eu ignoro, mas eu supero aquela imagem que foi construída lá no passado, construo uma nova imagem com uma estratégia, um repertório mais pautado dentro das minhas necessidades aqui agora. Então, a vítima, né, voltando aqui para a ideia da vítima, a vítima, enquanto ela está presa naquela ideia do passado, naquela imagem anterior, ela vai viver na vida confirmando que ela é incapaz, que ela não dá conta, que ela não é suficiente, que ela não faz nada bem feito. E o perseguidor reforça isso, mantém esse reforço. E ela vai encontrar relacionamentos na vida dela, de pessoas que vão salvar ou perseguir ela, e vão reforçar isso ao longo da vida dela. E ela vai manter aí naquela postura. Até pode chegar num determinado momento que ela vai encontrar alguém, uma pessoa, um relacionamento que vai mostrar para ela, espera aí um pouquinho, vamos olhar para você, vamos expor a sua necessidade, vamos ver aquilo que você precisa e ajuda essa pessoa a encontrar, né, essa necessidade, a olhar para dentro, a reconhecer aquilo que se passa dentro, olhar para essas imagens do passado e atualizar essas imagens. E trazer essas imagens para o aqui e agora. E reescrever e ressignificar essa imagem com um modelo mais atualizado. Uma versão melhor. Pensa que a gente tem versões nossas da nossa vida. A gente sai de uma V1, uma V2, né, usando um pouquinho de TI aqui agora, a gente vem para uma versão hoje, eu estou com 36 anos de idade, uma versão 3.6 da minha vida. Então, uma versão melhor hoje do que eu fui no passado. Boa. Trazer um exemplo aqui para ver se a gente valida para todo mundo também. Acho que os exemplos são muito legais que a gente vem trazendo. Né? Um é, sendo vítima, a gente vai encontrar, como se for, perseguidores e salvadores que vão reforçar a nossa ideia, o que a gente quer. E a pergunta que eu te faço é, eu entro nesse vitimismo comigo mesmo, né? Isso que eu entendi no final. E se eu não abrir o meu frame não, você falou, né, da moldura dessa pintura, está mais aberta, eu vou ficar reforçando cada vez mais essa pintura de mundo que eu tenho. É isso, certo? Meu entendimento está correto aqui? Sim, porque lembra que eu falei, a comunicação ela sempre vai acontecer em dois planos. O plano do social, da interação eu com o outro, e o plano interno psicológico, da minha cabeça, eu comigo mesmo. Então, na minha cabeça, isso é inconsciente, tá? Inconscientemente, eu sempre vou estar reforçando aquilo que eu acredito. Nós temos uma tendência natural a reforçar aquilo que nós cremos. Porra, essa frase foi boa, hein? Gostei dela. Trazer também, então, um exemplo aqui. Vou me colocar de novo vulnerável. Eu me recordo há muitos anos atrás, quando eu tive a oportunidade e também criei a oportunidade, né? Eu acredito nessas duas, eu pelo menos acredito, reforçando aqui a minha crença, que é as duas coisas, né? Oportunidades aparecem, mas eu também consigo construir elas. E eu estava fora do país, e aí eu tinha um amigo, e nós fomos ao cinema. O que tá fazendo nada? Vamos ao cinema, passar o tempo, vamos de Indiana Jones e a Caveira de Cristal, sei lá qual era o filme, não lembro agora. Tem uma coisa assim. Tem tempo, né? Bom, o que aconteceu é que a gente sentou do lado de fora, da área ali onde vai para o cinema, no banco, e começamos a conversar. E ele virou para mim e falou assim, pô, você você é do Brasil, né? Eu falei, eu sou brasileiro. Eu falei, você é um daqueles caras que acredita naquele cara que ressuscitou, não é não? Aí eu virei para ele e falei, cara que ressuscitou, aí? Você tá falando de Jesus Cristo? Esse cara aí, esse aí. E ali, naquele momento, eu tive Vamos ver se minha moldura abriu e entrou coisas novas. Eu entendi como que alguém... Primeira pergunta que veio na minha cabeça. Poxa, como é que uma pessoa não sabe quem é Jesus? Porque, independente da sua crença, você brasileiro que está aqui, já ouviu falar dele, porque o Brasil é um país, né? Sempre foi um país muito grande
cristão. Então, independente se você acredita se é cristão ou não, pelo menos saber quem é Jesus Cristo e ele ressuscitou é quase que intrínseco para todo mundo, né? Sim. 99% da população vai saber. E aí, primeiro foi o primeiro espanto, né? Puta, como assim o cara tá perguntando, o cara não sabe? Né? E aí depois, ali foi tudo assim, em instantes, né, Leandrão, que aconteceu comigo. Pelo menos é o que eu me recordo do momento. Eu consegui compreender naquele momento que essa que você chamou de imagem que a gente acaba pintando, né? Então, um pedacinho dela foi modificado, porque ele, esse meu amigo, ele é Kuwaitiano, então é do Kuwait, ele é islâmico, muçulmano, a vida inteira, nasceu, cresceu, e tem uma história de vida totalmente diferente. Até relação, né? Porque o pai dele não tinha fazendas de gado ou fazenda de arroz, né? Era fazenda de petróleo. Então, assim, ele era Ó, muito, muito rico. Era muito, muito rico. E eu só fui descobrindo isso com o tempo, né? E aí até me espantei. Então, olha só, toda a realidade que ele imagina, que ele tem, da onde ele vive, que ele cresceu, é totalmente diferente da minha verdade ou da minha crença, daquilo que eu me formei, né, nos 12 anos aí de vida e depois tudo que foi acontecendo. Esse é um exemplo da gente conseguir trazer para a consciência e adicionar algo novo nessa nossa pintura para a gente poder entender que a minha verdade, será que é a verdade única mesmo, né? Porque sim, sim. eu senti o É um exemplo brilhante, é um exemplo ótimo, tá? Lembra que eu mencionei no começo da nossa live aqui, que assim, nós vamos nos constituindo, né, ao longo da vida e vamos recebendo vários modelos, né, vários exemplos de referências que nos passam, que permeiam a nossa vida. As referências parentais, pai, mãe, ou figura que assume um papel de pai ou mãe, é uma figura parental, os pais, a escola, a escola molda o ser humano também, então nós precisamos cuidar muito, é um outro assunto, uma outra live, falar sobre o processo de ensino-aprendizagem, processo educacional, sobretudo no Brasil hoje, mas o processo também social, as pessoas que estão à nossa volta, onde eu sou criado, qual que é a minha realidade, o meu entorno. Também dá uma outra live para a gente falar sobre esse entorno e também Bom, o então, processo fazer um cultural. parênteses aqui, para você falar do processo cultural. A expressão me diga com quem andas, que eu direi quem tu és, então ela tem realmente Tem um uma grande validade, verdade. tem uma validade, porque eu estou naquela fase inicial, até meus mais ou menos 12 anos de idade, eu estou absorvendo tudo aquilo que está na minha volta. Eu estou aprendendo com as pessoas que estão à minha volta. Eu estou construindo os meus repertórios, que eu vou tender a repetir isso, validar isso na minha adolescência e repetir ao longo da minha vida inteira. Então, pais, escola, sociedade e a cultura, inclusive a religião que você pertence, vão moldar a gente, nós seres humanos, a partir daqueles modelos, daqueles exemplos, daquelas referências que nos são mostradas. Como que nós expandimos isso? Como que a gente atualiza o quadro de referência? Buscando novas formas de vivência, de referência, conhecendo sobre outras religiões, conhecendo sobre outras culturas, conversando com pessoas diferentes, tendo viagens, né? Viagens, cinema, leitura. Leitura é brilhante. Isso expande consciência. Por que expande consciência? Porque atualiza o meu repertório, as minhas possibilidades, os meus comportamentos. Mas eu tenho que me permitir a isso. Porque se meu quadro for fechadinho, não importa a quantidade de coisas que eu procure à minha volta, elas não vão entrar, não vão permear meu entendimento. Então é importante a gente ter uma mente aberta, uma mente que permita que outras coisas toquem a minha essência. Quer dizer que eu vou o tempo todo estar mudando? Não. Mas quer dizer que eu vou permitir o contato, me permitir compreender outras coisas. E aí, no processo, eu em contato com o José, eu pego coisas do José que eu
processo, eu analiso, eu percebo que, cara, isso eu posso pegar emprestado para mim. Eu brinquei com você, em determinado momento, antes da gente entrar na live, que eu gosto daquela sua apresentação, né? Faço o que não gosto do Amo o que que faço, mas faço, faço o que gosto. Mais ou menos. mas Como que é? Fala. amo. Eu amo o que faço, mas nem sempre faço o que amo. Exatamente isso. E eu peguei essa, né, nos nossos vários encontros, eu peguei isso e falei, cara, é exatamente isso na vida. A gente tem que saber fazer aquilo que a gente gosta, amar aquilo que a gente gosta. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre eu vou fazer aquilo que com o maior prazer do mundo, mas eu tenho que saber que eu preciso fazer. Tem coisas que são necessárias serem feitas. Hoje, estava arrumando em casa aqui mais cedo com a esposa, tirando lixo, lavando louça e tal. Eu encontrei um prazer na minha vida que eu não sabia que eu tinha. Eu lavo louça, eu adoro lavar louça. Porque é o meu momento que eu. Cara, eu ponho uma música, eu ponho um fone de ouvido, ponho uma música, ponho eu gosto de anime, eu ponho um anime para rodar no celular, alguma coisa do tipo, e vou ficar ali meia hora que seja lavando louça. Mas eu estou fazendo algo que me dá prazer em conjunto, escutando uma música, vendo um anime, vendo uma série, alguma coisa do tipo, que me dá o meu prazer momentâneo. Então, a lavar a louça é só um ritual, tem que ser feito, alguém precisa fazer. Então eu vou fazer de uma forma que me dá prazer. Maravilha, cara. Pô, a gente tá chegando no finalzinho do nosso papo e você já falou várias coisas que eu queria trazer. Mas aí vai ficar muito longo o tempo para você, para todo mundo que estiver assistindo. A gente fica o convite para uma parte 2 aí de continuar isso aqui, se você assim quiser, Leandrão. Muito O bom. maior prazer. Eu queria fazer um overview aqui sobre. Porque a gente falou sobre análise transacional e o triângulo, principalmente, fosse os principais, né? E o triângulo do drama. Ou o triângulo dramático, né? Como você colocou também aqui. Mas a análise transacional é mais do que isso, né? Muito Do que mais. só o triângulo que a gente está falando. Isso. E aí eu queria que você, pelo menos, resumisse aí em um minutinho o quão importante seria para a nossa vida, para a gente adicionar mais coisas nesse nosso desenho, né? Na nossa pintura, de conhecer um pouco a análise transacional. Não virar um Bacana. especialista como você ou não, mas o que seria interessante da gente estar aprendendo para poder ampliar e desenhar coisas novas para nossa vida, porque eu acho que, querendo ou não, a gente acaba passando. A gente vê muitas pessoas que não querem olhar e se conhecer e conhecer esses assuntos e tem uma vida um pouco mais triste ou apegada a pontos ruins, né? Então, eu acho que isso acaba ampliando um pouquinho. Legal, com o maior prazer. Quem vai buscar análise transacional, né? Quem é a pessoa que você que está ouvindo aí que quer ter mais autonomia na sua vida, que quer ter mais consciência na sua vida, que deseja ter mais liberdade de escolhas, né? Fazer escolhas com mais consciência. A análise transacional, José, ela, para além de uma teoria, ela é também uma filosofia de vida. Ela pode ser entendida como uma filosofia, uma prática cotidiana. Como eu já disse, né, o Dr. Eric Berne é o fundador da análise transacional, e ele sempre teve uma preocupação com uma linguagem muito acessível, que toque as pessoas, né? Que as pessoas compreendam com facilidade. Então, ele vai falar de estados do ego, ele vai falar de análise das transações, ele vai falar de contratos, ele vai falar de relacionamentos, né? De intimidade. Ele vai trazer uma série de conteúdos, de conceitos que tocam a nossa existência, que passam pela nossa existência. Ele não vai criar conceitos novos, difíceis, complexos. A análise transacional ela tem uma teoria muito robusta, com conceitos simples, mas a teoria ela é muito robusta e ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. Né? Você me pediu para apresentar, assim, é até muito difícil de apresentar análise transacional em poucas palavras. Tem um livro que eu acho que é bem bacana para quem tiver interesse, quiser conhecer. Sim, é um livro grande, mas assim ele vai passar por vários
dos principais assuntos da análise transacional, um livro novo, recente aqui no Brasil, chama Dentro da AT. Ele é pela editora Autonomia. Você encontra na internet para comprar, é possível de ser adquirido, e ele vai passar por vários desses conceitos e vai mostrar como que se dá cada um desses conceitos, né? A ideia de como são construídos os estados do ego, como que os estados do ego funcionam, como que a gente constrói a nossa posição existencial, isso que a gente tem falado de como que eu me vejo, como que eu vejo o outro, né? Isso a gente chama de posição existencial. Vai falar sobre isso, vai falar sobre a dinâmica dos jogos, né? De todas as formas de estruturação das relações, estruturação social do tempo ali. Então vai Leandrão, falar. quem é o autor do livro? São vários autores. William Cornell, Anne Graf, Todd Newton e Monique Tunisen, né? São autores estrangeiros, né? Que escrevem, que compilam, eles olham para todo o arcabouço teórico da análise transacional e eles fazem um grande resumo disso, né? Um grande compilado disso, de uma forma atualizada, o que é muito legal do Dentro da T, como é um livro recente. Ele pega uma teoria que não é uma teoria muito antiga, não é uma teoria muito velha, é uma teoria que tem mais ou menos 60 anos de história, mas ele atualiza ela, porque o bacana da análise transacional é que existe uma preocupação muito grande até dos próprios autores, dos próprios pensadores da análise transacional, de sempre buscar atualizar esse material, de construir um material que esteja dentro da realidade aqui e agora. E o mundo aqui agora, hoje, 2023, é um mundo diferente de lá 1950, 1960, quando a teoria começou a ser, a década de 50 e 60, quando a teoria começou a ser estruturada. Então, a gente tem uma teoria que é atualizada, né? E os autores eles fazem essa atualização desse livro. Então, a gente vai pegar todos esses conceitos, grandes conceitos da AT, e trazer para a realidade nossa, de vida. Então, hoje, eu com a minha esposa temos contratos na nossa relação, a gente usa as nossas estruturações sociais aqui de forma a atender às nossas necessidades, né, a abastecer as nossas necessidades, de construir um ambiente de abundância no nosso casamento, por exemplo, né? A partir da análise transacional eu consegui enxergar isso, esse potencial. Minha esposa também é uma analista transacional, ela já é certificada, eu estou no processo de certificação ainda, né? Então, a gente traz esses conceitos e coloca isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Cara, você falou uma coisa aí de contrato dentro da sua família. Eu lembrei de uma figura fictícia, mas eu acho que ela vai ser meio confusa aqui, mas eu quero trazer porque eu acho que ele não tem necessidade, mas ele tem necessidade quando você for falando. Não sei se você conhece, você já ouviu falar de um personagem fictício chamado Sheldon? Sheldon Cooper? Exatamente, Sheldon Cooper. Para quem não conhece, se você conhece, a gente tá falando, eu tô falando aqui do seriado The Big Bang Theory, onde você tem um menino chamado Sheldon Cooper, que é muito inteligente, né? Gênio, coisas assim. Sim. Só que ele é extremamente pragmático, né? Extremamente Sim. pragmático, e a parte do sentimento, ele, no início, até o final, mas quase, ele é zerado, né? Ele tem que aprender sobre essas relações que não seja pragmático. Ele não consegue ter relação social com as pessoas pelo fato que ele é pragmático. E uma das coisas que ele traz é que ele sempre quer fazer contratos, literalmente contratos. Sim. Né? Acordos escritos com o seu exemplo lá, o seu roommate, né? O colega que vai morar com ele. Leonard Hofstadter. E aí, quando ele entra, a primeira coisa que ele faz é um contrato com várias páginas para deixar o acordo explícito e claro. Claro que a gente está falando aqui do Sheldon Cooper, que é aí a gente pode até um pouquinho mais brincando com ele, mas a pergunta seria, é esse tipo de contrato, não exagerado como ele faz, né, de várias páginas e detalhes, mas você está falando de deixar explícitos os acordos entre as pessoas
para que a gente possa seguir isso. É esse tipo de Exatamente, coisa que eu tô falando. exatamente. O Sheldon é um personagem fictício, como você trouxe. A gente está falando de adultos, vamos colocar aspas, normais, tá? Nós estamos falando de um ambiente normal. O Sheldon não é dito na série, mas ele é como se fosse ele teria um espectro, né, dentro do transtorno de espectro autista, ele teria um grau ali dentro do transtorno de espectro autista, beirando ali um savan, né? Que é um autista com grande QI, com grande nível de inteligência ali, no caso dele, para números, não para pessoas. Né? Então, relacionamento com ele não é algo fácil. E para ser algo que ele dê conta de lidar com o relacionamento, o que ele faz? Ele pega um documento, ele pega uma ferramenta, um artifício, um artefato, contrato, onde nesse documento ele coloca cláusulas que dão para ele uma certa previsibilidade do relacionamento. Constrói para ele um ambiente que para ele é seguro de navegar. E o contrato, ele faz isso, ele traz isso para os nossos relacionamentos. Ele traz uma certa previsibilidade, ele traz um certo nível de acordo, onde as pessoas que estão envolvidas nesse contrato vão respeitando, né, os parâmetros, né, o que foi colocado ali naquele contrato. As pessoas elas constroem um relacionamento com um certo nível de previsibilidade, de segurança, porque é uma das necessidades humanas, a gente ter a segurança psicológica. Então, ele, perfeito exemplo, ele traz para o contrato porque ele tem uma inabilidade, tem uma incapacidade que é dele, da pessoa, de navegar tranquilamente pelos relacionamentos. Então, ele traz para o contrato esse papel da segurança dele. Mas é uma série, assim, não vamos dar spoiler, né? Porque espero que tenha pessoas que ainda tenham interesse de assistir The Big Bang Theory. O final, o último episódio, o Sheldon ele vai lá falar da importância que as pessoas tiveram na conquista dele, que ele está lá recebendo um prêmio, e ele vai e fala um a um o relacionamento, o papel que cada pessoa teve no relacionamento com ele. E ele lá no final ele reconhece a importância de cada uma dessas pessoas, né? Então é um final que te faz chorar, uma série de comédia, é uma série hilária, você passa todas as temporadas rindo e no último episódio você chora, você fala, por que isso acabou? Exato. É o mesmo sentimento, isso acabou. Mas eu acho que é exatamente isso, né? Acabou por causa a conquista na dele. hora, né? Não dá spoiler, né? Dá essa sensação de, cara, isso foi bom, né? Isso foi muito bom. Acabou no ápice. Muito bom. Última pergunta para você, Leandrão, já que você é psicólogo, eu queria fazer há muito tempo para várias pessoas inteligentes e boas, assim como você. Cara, o pragmatismo, aí usando até o Sheldon, né, como grande literalmente o final da curva, se a curva tem final, né? Ele tá lá, né? Ele é extremamente pragmático. Tem até um dos episódios interessantes que eles estão fazendo análise onde assistir um filme. Então eles desenharam um mapa assim, e aí tem vários cinemas. Os cinemas são próximos e que tipo de comida tem, e aí eles conseguem descobrir que não tem nenhum cinema que atende a necessidade todas do Sheldon. Que no final é o Sheldon, dos amigos que querem ir no cinema. E ele tem uma única solução. A única solução é eles irem sem o Sheldon. E eles largam ele e vão embora. E ele concorda com todo mundo. E tá tudo bem para ele. Porque o pensamento lógico é realmente para atender os meus critérios. Nenhum dos cinemas que a gente colocou, um tem sorvete, outro não tem poltrona certa, outro não tem tal coisa, né? Sempre está faltando alguma coisa. É muito longe de algum lugar. E aí a pergunta que eu trago para você é: esse pragmatismo, né? A gente pegando aqui o final da curva, né? O Sheldon assim. Mas tem muita gente que não é pragmático, não tenta ver os fatos como eles são, né? Acho que a relação é muito mais sentimento, e eu tenho visto, não sei se você confirma essa informação, pelo menos as reportagens, coisas que eu tenho visto,
é que nós latinos, principalmente brasileiros, a gente leva sempre as coisas muito para o lado sentimental, de maneira genérica, eu falando, e não olha o lado pragmático, né? O lado do fato, o lado do dado, o lado da relação simples como ela é, não? E a gente sempre se coloca, eu não vou colocar aqui como vítima, né? Usando o triângulo, mas assim, é sempre um lado mais sentimental do que um lado mais pragmático. Você acha que é importante desenvolver esse lado do olhar mais pragmático, de ver como as coisas realmente são e não como a gente achava ou desejava que ela seria? Sim, não, e dicas que você pode dar para a gente, fazendo um favor, sem abusar do seu conhecimento. A resposta melhor talvez seja depende. Como bom psicólogo, como bom psicólogo, talvez a resposta seja depende. O pragmatismo, de alguma maneira, José, ele vai trazer para nós respostas muito prontas, né, muito diretas ali, diretivas, na realidade objetiva dos fatos, ok. Mas o pragmatismo ele vai, de alguma forma, impedir que a gente vá para um outro nível de intimidade, de expor sua necessidade, de falar daquilo que você precisa. Então, de alguma forma, o pragmatismo ele te distancia disso e protege e fecha o seu quadro de referência, que a gente vinha falando. É uma atitude que pode fechar o quadro de referência. Por quê? Porque eu estou falando daquela realidade do que está posto e pronto. Para o Sheldon, a decisão de não ir no cinema é uma decisão de não se expor. Não se expor a algo que ele não está preparado para viver, porque vai fugir da necessidade dele. Então, ele não abre também para possibilidade de troca, de buscar outras formas de atender às suas necessidades. Então, ele está fechado para a intimidade, entendeu? Do contraponto, do lado, né, vamos falar assim, puxar tudo para o lado emocional, dramático da coisa, também é ruim. Por quê? Vamos pensar que não é necessariamente a vítima, mas é uma vulnerabilidade extrema, né? De que eu não estou bem com isso, eu nunca é legal, nunca estou satisfeito com aquilo, né? Isso foi feito para me atingir e tal. Também é uma vulnerabilidade extrema, também é uma fragilidade extrema que tira de você também a autonomia de buscar a solução dos seus problemas, de olhar para aquilo que de fato está acontecendo e objetivamente buscar um comportamento assertivo para lidar com aquilo. Também, de alguma forma, reforça uma ideia anterior, pré-definida, de que aquilo ali é feito para me atingir, porque eu não sou bom o suficiente, porque eu não dou conta, porque o mundo não é um lugar legal e eu sou inadequado. Pensando assim, tá? Grosso modo. Então depende. Nem para um extremo, nem para outro extremo. Eu acho que é importante a gente conseguir equilibrar as duas coisas, né? De momentos em que você vai para a realidade objetiva do fato e momentos que você se permite expor uma necessidade, falar de uma intimidade sua e permitir o contato genuíno, verdadeiro com outra pessoa. Maravilha. Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Já faz um tempão, se deixar, a gente vai ficar falando mais ainda. E isso é muito legal, isso é muito gostoso. Mas muito obrigado. Você quer dar algum recado para quem está ouvindo? Seu contato, se alguém quiser falar com você, trocar uma ideia. Eu comentei com você, acho que o LinkedIn talvez seja o meu melhor contato aí nas redes sociais. Lá tem como direcionar para o WhatsApp, para outras redes também. Então, LinkedIn é o que está talvez mais atualizado aí. Para mim foi uma honra falar com você, José. Sou seu fã também. Conheci você há pouco tempo aí, mas já pude fazer algumas formações, ter alguns contatos com você aí. São sempre conversas muito enriquecedoras, algo que sempre me coloca num papel de pensar sobre, né, e me desafia a sair do lugar também que eu estou, o lugar de
senso comum ali. Então, você me chamou para fazer essa live com você. É algo que eu não faço habitualmente, é algo que não é do meu feitio, né? Mas eu falei assim, cara, que legal, vindo do José, né, um convite, um cara que eu admiro, um cara que eu respeito, um cara que tem uma certa intimidade, né, de trocar essas figurinhas. Acho que é um convite válido, né? Então, meu muito obrigado de verdade aí por ter me chamado aí. Que honra estar aqui e que as pessoas que assistam, se estiverem assistindo, possam aproveitar esse momento aí. Foi muito legal para mim. Muito obrigado, Leandro. Obrigado de coração. E você que está vendo a gente aqui, ó, como eu falei aqui, eu vou cutucar o Leandro de novo para a gente falar mais algumas coisas. Muito legal, você me está aprendendo com ele. Faça suas palavras as minhas também sobre você, tá bom, Leandro? É muito legal ter pessoas que queiram conversar, estarem abertas a pegar a sua moldura e deixar um pouquinho mais aberta para poder, talvez, estar adicionando coisas novas e complementando os nossos pensamentos, a nossa forma de ver a vida, né? E você é uma dessas pessoas. Então, muito obrigado. Galera, agradecer a todo mundo. Obrigado se você assistiu até agora aqui. Então, você é um guerreiro. Estude mais, veja mais, acompanhe os livros. A gente vai colocar também o contato do Leandro e o livro que ele falou aqui na descrição do vídeo. E se você quiser bater um papo com a gente, tá? Segue aí, ó. Manda uma mensagem pra gente, tá aqui embaixo. Vai ser uma honra estar falando com você. Leandrão, um abraço, obrigado. Pessoal, um abração, tchau, tchau para todo mundo.